Deus nos abençoe, meus preciosos irmãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite estamos na presença do Senhor para trazer a vocês a palavra do Senhor. E Deus tem sido misericordioso conosco e tem nos dado a vitória nesta caminhada. Por isso não cansamos de agradecer ao Senhor, dizendo: obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor tem me visto, me predestinado antes da fundação do mundo. Sou grato ao Pai, dizendo obrigado. Mas hoje, nesta noite, como só teve dois que diz que gostaria que nós continuasse na linha de ontem, esperando vocês se manifestar, nós vamos ler na Bíblia, no livro de Romanos 8, verso 15. Romanos 8, verso 15, o qual está escrito: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra. A Escritura fala aos nossos corações e por isso estamos alegres. Senhor, testificamos que o Senhor está vivo e reina e que o Senhor é poderoso. Então nós vamos começar hoje, nesta noite, meu irmão, voltando a 2 Pedro, 1 verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nós estamos lendo aqui a respeito disso, e a palavra de Deus, a interpretação, é inteiramente privada para Deus. É Deus que a interpreta, porque Deus é o seu próprio intérprete. Deus proíbe que eu, o teu servo, ou qualquer um outro servo, tente alguma vez colocar sua própria interpretação na palavra. Que somente leiamos e creiamos nela, da maneira que ela está escrita. Especialmente nós, pastores dos rebanhos. Há uma responsabilidade muito grande em estar com essa Bíblia ensinando a inerrante palavra de Deus. Por que inerrante? Porque a palavra de Deus não erra. O homem erra, mas a palavra de Deus não. Da maneira que ela está escrita. Então nós, pastores, os que algum dia nós ajuntaremos no além, naquela terra gloriosa, com o pequeno rebanho, e estaremos de pé na presença do Senhor Jesus e veremos aquela geração vir, de Paulo, de Pedro, de Lucas, de Marcos, de Mateus e de todos eles, e vê-los ser julgados lá com os seus grupos. Deus, conceda que eu possa colocar 10 milhões de troféu a teus pés, enquanto humildemente me arrastarei e colocarei as minhas mãos em teus preciosos pés e direi: Senhor, eles são teus.
Ó Deus, enche-nos fortemente com teu Espírito e com o teu amor e tua bondade, e que nós possamos, como o poeta expressou no hino há muitos anos atrás: querido Cordeiro que está morrendo, teu precioso sangue nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus for salva, para não pecar mais. E desde então, pela fé eu vi jorrar pelas tuas feridas, o amor remidor tem sido o meu tema, e será até eu morrer. Então, em um nobre, dócil hino, ele segue adiante para dizer: cantarei o teu poder para salvar, quando esse pobre balbuciar e a gagá língua se silenciar na sepultura. Então a sepultura não segura nenhuma morte os teus filhos, e simplesmente o nosso lugar de descanso, ou o nosso esconderijo, onde este corruptível será transformado em incorruptível. Meu irmão, minha irmã, hoje nesta noite eu posso dizer a você que só temos vitória por aquele que nos amou. O Senhor Jesus Cristo, conhecendo a mim e conhecendo a você, Ele tem dado o teu Espírito, como está aqui no versículo 16 do mesmo livro que lemos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agradecemos a Deus por isso, porque não é o meu querer, nem por força, nem por violência, mas o Senhor me amou primeiro. Agora nós notamos, irmãos, que como o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento, eu peço a você já observou Josué, antes deles atravessarem o Jordão? Josué disse: ide até o meio do campo e limpai vossas vestes, e cada um de vós se santifique. Se há um tempo qual nós precisamos de santificação, é hoje, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Por isso que eu torno a dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Josué disse: vós se santifique, e nenhum homem se achega à sua esposa, pois em 3 dias vereis a glória de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Santifique, irmão, que você vai ver a glória de Deus. Toma sua posição no meio desse povo de lábio impuro, os olhos pecaminosos, pecando pelos olhos. Toma sua posição de filho. Reclama o seu lugar na posição o qual Deus tem te chamado. Vê, é um processo de se aprontar para herdar a promessa. Agora, a promessa para Israel era: Deus deu a Abraão a promessa da terra da Palestina, e era para ser sua possessão para sempre. E era para eles permanecerem sempre naquela terra. Irmão, hoje foi nos dado o Espírito Santo, a nossa promessa. É para nós ficar sempre no Espírito Santo e o Espírito Santo em nós. Mas como isso, pastor?
É o que diz a Escritura em Efésios 1, verso 13. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Deus prometeu e Deus dá. Se você crê na palavra que você está ouvindo, Deus prometeu o Espírito Santo para você. Ele tem prometido para mim, Ele tem prometido para todo aquele que crê. Então nós vemos que existe 3 estágios para o crente. Você sabia que você tem que passar pela justificação, pela santificação e pelo batismo do Espírito Santo? A palavra muitas vezes vem e te justifica, te tira do lamaçal. Aí vem a justificação e te limpa, te lava. Não importa se você estivesse enterrado na areia, na terra, na imundície, a santificação vem e te santifica, te torna um vaso. Mas o batismo do Espírito Santo te preenche. Ele enche esse vaso, o qual foi santificado e justificado. Se você for só justificado, santificado e não receber o Espírito Santo, com certeza Satanás um dia ele vai encontrar a casa limpa e vazia. Ele vai voltar com mais 7 para morar nessa casa. Então nós vemos que Satanás, como ele é sorrateiro, astuto, ele fica ao derredor buscando quem possa tragar. Um dia ele se apresentou com os filhos de Deus no céu. Mas Deus, quando ele entrou, Deus já o viu e disse: de onde vem? Satanás, ele disse de rodear e passear pela terra. Então ele fica dando volta. E ele não muda o seu jeito de trabalhar. Ele vê que você foi justificado, santificado, mas não recebeu o Espírito Santo. A casa está vazia. Ele fica ali por perto para que ele encontre uma brecha para ele voltar com a família ou com amigos para fazer festa dentro desse vaso justificado e santificado. Então eu peço, meu irmão, minha irmã, que hoje, nesta noite, busque a Deus, busque ao Senhor, que você possa encontrar mais e mais de Deus. Agora, eles passaram por 3 estágios, indo para esta terra prometida. Agora, veja isto ser perfeitamente tipificado no Novo Testamento. Agora, isso, como eu tenho dito, discordarei com algum de seus pensamentos, algumas de vocês, preciosas pessoas, Nazarenas, Igreja de Deus, e assim sucessivamente. Não deixa isso ferir, mas eu quero que a palavra penetre a sua alma, o seu coração. Mas simplesmente observe isso atentamente. E hoje nós podemos dizer batista, presbiteriano, assembleiano, e sucessivamente. Vamos dizer que
Você não deixa isso te machucar, te ferir, mas simplesmente observe isso atentamente. Observe os tipos. Observe e veja se cada coisa não enquadra perfeitamente. Lá houve 3 estágios da viagem. E há 3 etapas desta viagem. Pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando uma terra do Egito. Você vê, quando nós somos justificados, nós abandonamos a terra do Egito, que significa o mundo, saindo fora. Agora você vê que a palavra de Deus sempre está chamando, mandando sair fora. A primeira coisa que Deus disse para o nosso pai Abraão, quando ele o chamou, disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela. Não tem como você servir a 2 senhores. Ou serve a Deus ou serve a Mamon, a Baal. Serve um ou serve o outro. E então somos santificados através da oferta do seu sangue, lavados de nossos pecados. E nós nos tornamos peregrinos e forasteiros. Oh, glória a Deus por isso. Sabendo que nós somos peregrinos e estrangeiros, estamos apenas de passagem aqui nessa terra, porque nós não somos deste mundo. Nós somos do céu, nós somos um ser, o qual Deus nos fez com a sua própria mão. A sua própria mão. Ele nos fez diferente, como nós vemos aqui em Efésios 1. Você pode ler aqui, ler Efésios todo, o 1º capítulo, que você vai entender o que estou te dizendo. E nós tornamos peregrino e forasteiro, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo. Nossa promessa, a santa cidade, a nova Jerusalém. Eu creio que eu e todos aqueles que recebemos a adoção de filho estará nesse lugar de delícia, nesse lugar maravilhoso que o Senhor Deus foi nos preparar. Lembro-me do pastor Joaquim Gonçalves pregando uma mensagem dizendo que um certo cantor, na época de sua fama, ele gastou 20 mil reais para fazer um casamento, que talvez durou 2, 3 meses, ali em Goiânia. E outro se jactancia que gasta tanto e gasta tanto. Mas vê o nosso noivo, o nosso lar que ele foi preparar para nós, para as bodas do Cordeiro, muro de jaspe, rua de cristais. Se tem que jactanciar, vamos jactanciar no nosso Senhor Deus. Deus Pai poderoso em guerra, o qual nos ama. Agora você vê, o mesmo fez Israel no deserto, nenhum lugar para descansar, viajando noite após noite. Ô irmão, e por que as pessoas querem criar império aqui nessa terra, sim, sendo chamado peregrino?
Será que ele está sabendo que ele não irá no rapto? E quer ficar um pouco mais aqui nessa terra, por isso que constrói fortalezas? Mas não existe uma fortaleza a não ser no Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, em guerra. Então nós vemos que o homem está descansando em coisas naturais, enquanto o próprio Senhor Jesus Cristo diz que as raposas tinham covil, as aves do céu tinham seus ninhos, mas ele próprio não tinha um lugar para inclinar a cabeça. Nós estamos de passagem, meu irmão, minha irmã. Meu ouvinte, nós estamos de passagem. O que você está fazendo? Você está construindo? Mandando material para construir a sua casa? Ou está construindo aqui aonde a ferrugem, a traça, o ladrão mina? Não, meu irmão, minha irmã, vamos crer no Senhor, vamos levantar, vamos ser cristão, vamos trazer Deus em cena. Quando o povo que se chama pelo nome, ele diz, quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, é isso que nós temos que fazer, ser cristão, não manufaturado, um crente fronteiriço, crente só na igreja, saiu da igreja, ele esqueceu do Criador. Mas olha, Israel não tinha um lugar para descansar, viajando noite após noite, mas estava seguindo a coluna de fogo. O que é a coluna de fogo? É o próprio Espírito Santo. Mas pastor, ô meu irmão, é a mesma coluna de fogo que dividiu ali no dia de Pentecostes, no cenáculo, e uma porção do Espírito desceu sobre cada um que estava ali. Olha, irmão, Deus trabalha da maneira que você que é chamado, predestinado, possa ouvi-lo. Nós vemos o tão chamado Saulo de Tarso, um homem crente que perseguia o povo de Deus, os cristãos, estava fazendo um serviço para Deus, um trabalho para Deus fora da vontade de Deus. Mas se você prestou atenção no chamado de Saulo, quando Estevão foi apedrejado, ali levaram as vestes de Estevão e depositaram no pé de um jovem chamado Saulo. Olha aí como Deus trabalha, olha o chamado de Deus. Aí você viu logo após que Deus o encontrou no caminho de Damasco, e Saulo de Tarso, um homem israelita, erudito como ele era, estudioso, ele não chamava ninguém a não ser o próprio Senhor, Jeová de Senhor. Mas quando aquela coluna de fogo o apresentou e derrubou ele do cavalo, que diz Saulo, Saulo, ele diz, quem és tu, Senhor? Você vê que logo ele já chamou de Senhor? E ele o conhecia também como os seus patriarcas, como nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, como eu sou. Logo ele diz, eu sou. Não diz, eu sou. Aí ele esclareceu. Ele se revelou para Saulo e diz, eu sou Jesus. Você vê? Senhor
Jesus Cristo? A coluna de fogo? Nem um lugar para reclinar a cabeça, mas seguindo a coluna de fogo? Mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles se estabeleceram. Ô irmão, quando você recebe o Espírito Santo, que é a terra prometida, que é prometido a você, hoje, nesta noite, ou nesses dias, tudo estabelece. Tudo toma o seu lugar, aí você vai ver o seu lugar de posição e você recebe a adoção de filho. Aí você clama, ah papai. Ah, papai quer dizer papai. Ah, papai, que coisa gloriosa tem feito o Senhor por mim. O Senhor me resgatou da lama do pecado, do lamaçal. O Senhor me justificou, me santificou e me encheu com o Espírito Santo da promessa. Então hoje eu creio na tua palavra que o Senhor disse no Calvário, está consumado, quer dizer, todas as coisas estão feitas ao meu respeito. E eu agradeço ao meu bom Deus, por Ele ter ido ao meu encontro, porque quando eu quis ir até Deus, eu deparei e parei em uma denominação, o qual não tem o conhecimento, não tem o entendimento das realidades do Deus vivo. Mas aí Ele permitiu eu clamar a Ele e Ele veio ao meu encontro. E hoje eu chamo Ele de Pai e Ele me chama de Filho. E eu estou na posição que Ele me colocou, não ouvi. Ah, mas eu também, olha, fazemos o mesmo sacrifício, fazemos isso, fazemos aquilo, mas tinha uma grande diferença entre Balaão e Moisés. Os dois fizeram os mesmos sacrifícios, os mesmos, clamavam pelos mesmo Deus. Mas a diferença de um é que a cabeça de Moisés era Deus, mas a cabeça de Balaão era Balaque, era um homem. Então aí você vê o comando, o domínio de um homem sobre o outro. Irmão, glória a Deus que esse povo dessa mensagem da última era não é dominado por homem. Quem domina nós é o Espírito Santo. É Ele que tem comandado a nossa vida, é Ele que nos diz o que nós devemos fazer. É aí onde o crente chega. Ele chega primeiro ao reconhecimento de que ele é um pecador. A primeira coisa é reconhecer, e como nós passamos ontem, arrependa-se. Então ele é separado. Ele é separado pela lavagem da água. Você vê? Você é lavado, irmão, pela água da palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificado pela fé, e então você se torna um portador. Um portador. Você carrega a Cristo dentro de você, que é Cristo em vós a esperança da glória. Então você se torna um portador e em paz com Deus através de Cristo, batizado no nome de Jesus Cristo para omiti-lo na viagem. Você entendeu? Quer dizer, você está morto
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Aquele que está escondida e escondido, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode nem te ver. Ele não pode te ver. Como ele pode te assaltar? Como ele pode fazer dano com você se você permanece escondido? Então continue escondido, não saia daí, permanece aí. Não saia do seu lugar, permanece aí no seu lugar de adoção de filho. Não dê ocasião à carne, não deixa Satanás te assaltar. Irmão, nesses últimos meses nós vemos Deus trabalhando conosco, nos preparando para este momento que nós estamos vivendo e dizendo: olha, vai piorar, não vai melhorar não. Mas é o que eu peço a Deus é para encher você do Espírito Santo. Aí você vai suportar as provas. Paulo estava ali naquele navio amarrado mão e pés. Mas o Senhor foi lá, o anjo do Senhor foi lá e disse para ele: Paulo, não temas, não vai perder sequer nem um fio de cabelo da cabeça, não vai se perder. Irmão, permanece no seu lugar, irmã, permanece no seu lugar, você vai ver isso tudo desvanecer como uma nuvem. O Senhor disse e assim Ele vai cumprir: eu sou contigo. Eu estou contigo todos os momentos, até a consumação do século. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você crê nisso? Você crê que Ele é Pai? E nós somos filhos por adoção, sabe por quê? Porque os filhos de Israel, os judeus, recusaram, então Ele abriu a porta para nós gentios, e nós estamos chegando à plenitude dos gentios. Hora que o gentio, o último eleito entrar gentio, acontecerá o arrebatamento para Deus voltar, para o Senhor Jesus Cristo voltar para os judeus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então nós somos portadores do Espírito Santo, amém? Estamos escondidos? Então vamos orar a Deus, crendo que o Senhor é a força da nossa vida. Deus eterno, Pai poderoso, levanto as minhas mãos, Senhor, e peço ao Senhor que o Senhor continue com as suas mãos estendidas nos lares de cada irmão, irmã, meus irmãos Nova Independência, Três Lagoas, também nos 2 assentamentos, como em Aparecido do Rio Doce, meus irmãos das fazendas, como todo o corpo do Senhor no mundo, seja tocado pelo Teu Espírito e cheio do Espírito Santo. Ô meu irmão Vandilson, Deus está contigo, meu irmão. Fica firme no nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver a mão do Senhor em tudo isso. E seja fortificado cada um de vós, no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o nosso irmão de Santa Fé do Sul também seja tocado pelo Espírito. Amém, Senhor. Amém.